Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, vocês sabem que recentemente escrevi um livro, ok? É este aqui, Uma Defesa ao Uso da Cobertura, Resgatando uma Doutrina Esquecida pela Igreja. É um trabalho teológico, exegético, hermenêutico e consubstanciado em 1 Coríntios 11, versos de números 2 ao 16. Ele também trata da parte histórica da igreja, ok? Ah, tendo como sombra toda a história da igreja em defesa ao uso da cobertura. Vou deixar o link onde você pode adquiri-lo aqui embaixo na descrição, ok? Canais que indico fortemente, né, Espada Triunfante e também Resistência, do pesquisador Marcos Lopes, ok? Deus abençoe, inscreva-se lá, ajude também nossos irmãos. Eu vou deixar o link aqui dos canais, ok? Meus irmãos enviaram para mim pelo WhatsApp, né, o vídeo desse rapaz, Natanael Araújo, pintando uma caricatura que não se harmoniza de fato com o calvinismo. Né? O tema do vídeo é exatamente sobre a graça irresistível, ok? Veja bem. Não decida por si mesma. Ela não tem força para dizer eu quero porque eu senti vontade. Ela simplesmente ela é instigada, atraída ou arrastada para si. Tanto é que na obra Eleitos de Deus, escrita por um teólogo calvinista chamado R.C. Sproul, ele diz justamente isso, que Deus não apenas convida, mas que ele compele, ele traz, como alguém que traz outra pessoa quase que à força. Portanto, essa interpretação ela é problemática. Por que ela é problemática? Porque existem textos bíblicos. É porque você não crê na Bíblia, por isso que ela é problemática. Os que mostram que Deus às vezes quis salvar um povo e ele até criou meios para salvar esse povo. Mas o povo disse não, resistiu, virou as costas. Aí eu pergunto, como é que Deus quis, criou meios de salvar e o povo disse não? Já que se Deus quis e criou meios, é porque esse povo era eleito. Então Deus cria meios para salvar alguém que ele já determinou que não vai ser salvo. Isso é completamente irracional. Não tem uma mínima de lógica. Mas, para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler uma passagem bíblica que trata justamente sobre isso. Depois, se vocês quiserem assistir o vídeo completo, é só pesquisar, tá bom? Ele vai usar o texto bíblico, que eu vou fazer uma análise minuciosa e exegética daqui a pouquinho. O texto será exatamente Mateus capítulo 23, verso de número 37, ok? Vamos lá. Natanael Araújo, quem foi que te disse que nós calvinistas não cremos que a graça de Deus possa ser resistida? Eu sempre vou bater na tecla das caricaturas que as pessoas fazem por falta de conhecimento suficiente, ou seja, ignorância, quanto ao calvinismo. Portanto, eles pintam caricaturas que não se harmonizam de fato com o calvinismo como ele é. Quem foi que te disse que nós não cremos que a graça de Deus possa ser resistida? Nós cremos sim que a graça de Deus é resistida. O que nós não afirmamos é que ela possa ser resistida para sempre. É isso que cremos. É por isso que eu não gosto muito dessa expressão graça irresistível. Eu prefiro usar uma outra expressão chamada vocação eficaz. Percebe? O homem pode resistir, pode bater de frente, ele não quer se encurvar, ele não quer se render diante da graça de Deus,
Mas se Deus marcou um X e disse é você, não tem jeito, ele não vai resistir a esta graça por toda a sua vida. Agora, creio que nós precisamos fazer a distinção, ok? Da vontade preceptiva de Deus para a vontade decretiva de Deus. Quando estamos falando dentro do campo da vontade preceptiva, o que é a vontade preceptiva? Tem a ver com os preceitos, tem a ver com os mandamentos de Deus. Dentro do campo das vontades preceptivas de Deus, o homem resiste esta vontade todos os dias. Veja bem, ele falou que há uma série de textos que ensinam que a graça pode ser resistida. Eu concordo, você está perfeitamente correto. Atos capítulo 7, verso de número 51, você não citou, mas eu gostaria de fazê-lo. Diz assim, homens de dura serviço, no discurso de Estevão, né? Incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Percebe? Pedro estava, ou melhor, Estevão estava confrontando a elite daquela época, dizendo, vocês sempre resistis ao Espírito Santo. A graça pode ser resistida. Aliás, o homem a resiste todos os dias. Estevão está dizendo que eles eram homens de dura cerviz. O que é a cerviz? É a parte aqui de trás do pescoço, né? Conhecidíssima como nuca. O que significa dura cerviz? Significa que eles estavam de pescoço duro. Eles não queriam encurvar-se diante da graça de Deus. O texto prossegue, incircuncisos de coração e ouvido. Estevão está dizendo, na verdade, há uma pele sobre o coração e o ouvido de vocês. De modo que vocês não ouvem a oferta do Evangelho, a mensagem, não é? E o coração de vocês ainda continua também com esta pele, coberto de modo que ele não é iluminado pelo Evangelho. A graça é resistível, sim. Mas existe também a vontade decretiva de Deus, e dentro desse campo de vontade decretiva de Deus, o homem não consegue resistir. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 9, ele declara assim, quem resistiu à sua vontade? E a resposta, obviamente, é ninguém. Ninguém resistiu à vontade de Deus. Veja, por exemplo, o caso de Saulo no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. Jesus chega para ele e diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O recalcitrar contra os aguilhões era um adágio judaico muito comum nos dias de Saulo, ou de Paulo, né? E, portanto, era uma referência ao trabalho de um boi, puxando o arado, né? Arando a terra para o plantio. De modo que, algumas vezes, o boi achava-se teimoso, né? E ele saía do caminho onde haveria um caminho para percorrer, onde ele deveria de trabalhar, um caminho que ele deveria caminhar em linha reta. E o que o trabalhador neste interim fazia? Ele pegava um aguilhão, que era uma vara comprida, e na ponta, uma ponta de ferro. E ele espetava no animal, de modo que ele retornava novamente para o caminho. É isso que Saulo estava fazendo. Jesus está dizendo, você está sendo recalcitrante contra os meus aguilhões, contra a minha vara de ferro. Você está sendo teimoso. Você não está se curvando. Percebe? Ele estava resistindo. Mas no dia determinado por Deus, ele não a resistiu mais. Ao ponto do próprio Deus derrubá-lo ao chão, literalmente, e causar-lhe ainda cegueira. A graça pode ser resistida, mas não para sempre. Mas veja bem, olha que texto interessante. Ele citou, e eu gostaria de fazer uma análise. Mateus 23 e 37, muito usado pelos arminianos. Não sei se o rapaz é arminiano, mas veja bem. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis
eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Primeiramente, vamos fazer uma análise exegética. Jerusalém, Jerusalém. Essa expressão, Jerusalém, Jerusalém, não refere-se a Jerusalém como um todo. Não são todas as pessoas. Ok? Mas Jerusalém, 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 contextualmente, refere-se aos escribas e fariseus, a elite religiosa dos tempos de Jesus. Basta lermos e recorrermos todo o contexto, especialmente os versos de números 14 ao 36 do mesmo capítulo. Portanto, não é todo judeu, mas uma classe específica que Jesus está se referindo. O rapaz fez uma exegese correta até então. De fato, ele entendeu que Jerusalém, Jerusalém são de fato os fariseus e os escribas. Ok, mas vamos continuando. Diz que Jerusalém, Jerusalém mata os profetas e apedreja os que são enviados. Ora, quem é que matava os profetas e apedrejava aqueles que eram enviados? Exatamente a elite religiosa. Como no caso de Estevão, que acabei de mencionar em Atos capítulo 7, né? Inclusive, Saulo, que muito provável fazia parte do sinédrio e dessa elite religiosa, estava ali matando o profeta. Estava ali apedrejando aqueles que foram enviados. Mas o texto diz assim: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Observe, os teus filhos é uma outra categoria de gente. Os teus filhos refere-se a todas as pessoas que eram lideradas pelos escribas e fariseus da época. Eram aqueles que eram impedidos de entrar no caminho. Os fariseus e os escribas não queriam entrar, mas também impossibilitavam o caminho de entrada para a salvação para os outros, para os seus filhos, para aqueles que eram enviados. Como, por exemplo, em Lucas capítulo 11, verso de número 52. Agora observe, aqui que mora o problema, não é? Como os arminianos dizem para nós calvinistas. Quantas vezes quis eu ajuntar? Essa expressão, quantas vezes quis eu ajuntar, é uma expressão tão interessante que, segundo João Calvino, trata-se de uma linguagem antropopática. O que é o antropopatismo? O antropopatismo, ela atribui sentimentos humanos a Deus. Logo, quando o texto diz que Deus quis ajuntar, está tratando ali de uma linguagem antropopática, a fim de entendermos, assimilarmos um pouco a intenção de Deus aqui em busca do homem. Portanto, trata-se de uma linguagem antropopática. Para nós assimilarmos um pouco o que o texto está dizendo. Então, a linguagem bíblica foi rebaixada ao nível humano para assimilarmos um pouco. Quis eu ajuntar. Os arminianos, em contrapartida, interpretaram literalmente, ou interpretam literalmente, né, as palavras de Jesus. Inclusive o rapaz, um tom sarcasmo, ele até diz, né, como pode Deus predestina uns e outros não? Mas mesmo aqueles que ele não predestinou, ele diz assim, olha, eu quero ajuntá-los. Ele diz assim, é antilógico, não faz a menor lógica, não é? O menor sentido. Bom, mas eu poderia usar esse mesmo argumento contra vocês, arminianos. Porque vocês dizem que, e interpretam o texto literalmente, Deus quis de fato, né? Mas vocês usam o argumento da presciência. Deus em sua presciência, uma palavrinha, um termo bonitinho que vocês usam muito, né? Que nós também cremos na presciência de Deus, de fato é bíblica. Mas vocês interpretaram errado o termo. Vocês dizem assim, Deus em sua presciência sabe quem há de crer na oferta do evangelho e quem não há de crer. Agora veja bem, se Deus em sua presciência sabe de todas as coisas, por que então ele perderia seu tempo todos os dias dizendo mais ou menos assim, Jerusalém, Jerusalém, olha, por favor, eu gostaria de ajuntá-los. Quantas vezes eu quis juntá-los? Mas ele não é presciente, ele não sabe quem
haverá de crer ou não, então como é que mesmo aqueles que não creram ou não crerão, e ele sabe disso, ele perde tempo? Então é um argumento que serve. Se serve para nós, serve para vocês também. Ele sabe quem não crerá na oferta do evangelho e mesmo assim quer juntá-los. Isso não seria negar a sabedoria, onisciência e presciência de Deus? Além disso, isso seria negar a onipotência de Deus, a não ser que vocês neguem tudo isso. Como faz a teologia relacional ou o teísmo aberto, né? Essa heresia blasfema, diabólica, herética. Isso seria negar a onipotência de Deus, porque se Deus quer, mas ele não pode, então ele não é todo poderoso assim. E a Escritura nos mostra com clareza que tudo o que Deus quer é em sua soberania, é em sua onipotência. Tudo o que ele quer, tudo o que ele deseja é realizado. Não há nada que ele não queira que não é cumprido ou realizado. Leia textos como, por exemplo, Jó 42:8, Salmos de números 115, verso 3, Salmos de número 135, verso 6, Isaías 43:13, Isaías 46:10, Deuteronômio 4:35. Portanto, é uma linguagem antropopática, para nós assimilarmos um pouco o desejo, o intento de Deus aqui no texto. Agora observe, pois, há alguns que dizem, entendendo essa expressão, quantas vezes eu quis juntar vocês, como a galinha ajunta os seus pintinhos, é, na verdade, um chamado exterior de Deus à nação judaica, à nação de Israel. Diferentemente do chamado interior. Assim como um pregador está pregando, e ele chama, ele convoca os pecadores ao arrependimento. Arrependam-se, convertam-se. Mas é apenas um chamado exterior. O chamado interior é algo que compete ao Espírito Santo, que vai trabalhar dentro da pessoa. Então, há alguns que dizem que é um tipo de chamado exterior. Deus estava chamando exteriormente Israel. Tendo dito isso, há uma possível conexão aqui no texto de Mateus 23:37. De acordo com o contexto, há uma possível conexão que Deus estava querendo juntar Israel, não para a salvação, não para a conversão, mas sim para a proteção. Pois Jesus estava discorrendo sobre a catástrofe que viria sobre Israel. Veja, por exemplo, o verso 38. Eis que a vossa casa, ora, que casa? A casa de Israel, vai ficar-vos deserta. Vocês sabem que no ano 70 depois de Cristo houve a queda de Jerusalém, inclusive do templo judaico. E, portanto, há uma conexão aqui que esse ajuntamento seria um ajuntamento de proteção, assim como a galinha faz com seus pintos debaixo de suas asas. Mas não para a salvação. Existe também uma conexão muito provável que o texto possa se referir. Mas eu finalizo agora, é interessante observarmos que o texto finaliza aqui dentro dessa exegese. Eu gostaria de juntar vocês, assim como as galinhas, e tu não quiseste. Percebe? E tu não quiseste. A expressão grega é a palavra grega telo, que significa estar resolvido ou determinado a um propósito. Deus quis, mas eles estavam firmemente decididos, determinados. Isso está perfeitamente alinhado com a teologia da total depravação. E aí eu chego onde eu gostaria de chegar. A graça é irresistível? É claro que sim. Por quê? Porque o homem é um total depravado. Se não for Deus intervir na história, assim como o patrício Irineu de Lyon afirmou, se Deus não vir até o homem não virá até Deus. Não há nenhuma possibilidade do homem morto e caído vir até Cristo. Se você der um coxo de cereais para um leão, é claro que ele pode devorar em fração de segundos aqueles cereais. Ele pode, mas ele não quer, porque ele se alimenta de carnes. Percebe? O homem não quer
vir até Deus, a não ser se não for essa graça que rompa com a surdez, com a cegueira e converta o coração dele num coração novo, num coração cheio de vida na presença de Deus. É como o Ázaro da asa quebrada. Ele é livre para voar, mas é impossibilitado de fazê-lo. O homem, nesse contexto de total depravação, ele é livre para ir a Deus, mas ele está incapacitado, impossibilitado e inabilitado de ir até Ele. É Deus que intervém, é Deus que nos confronta, que nos convence e nos traz a lume a verdade do Evangelho. A graça é resistida, mas não para sempre. Ok? Abraço.